Olá, gente, tudo bom? Mais uma segunda-feira, nós estamos aqui para bater aquele papo gostoso sobre autoconhecimento, sobre ferramentas de autoconhecimento, novas técnicas, percepções. Então vai chegando aí, vai dando um oi. Oi, Flavinha, que já já nossa convidada entra e a gente chama ela para falar sobre esse assunto que é tão interessante, né? Que é tão curioso, que é a hipnose. Então, só adiantando, olá Larissa, só adiantando, Tarciana vem falar com a gente sobre hipnose. Ela tem uma variedade incrível no currículo dela, dentre elas a hipnose. Quando ela já está aqui, eu vou chamar ela. E aí ela se apresenta, porque é melhor ela mesma falar sobre ela, né? E sobre as ferramentas dela do que eu. Peraí, minha gente. Já já ela tá entrando aí. Olá, Tassi. Boa noite, Boa noite, meu bem. Tudo bom? tudo bom, Betinha? Boa Obrigada noite, por aceitar o pessoal. convite. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre consciência, falando sobre ferramentas poderosas para ajudar as pessoas nessa quarentena. Gratidão pelo seu convite, por essa oportunidade, Betinha. Boa noite a todo mundo, gratidão por vocês estarem aqui acompanhando essa live. Espero que seja divertida. O pessoal é bem participativo, viu? E Ah, que muito bom. curioso. E assim que é gostoso, né? Assim fica bom. E aí, Tati, me fala um pouquinho como é que tá a quarentena. A quarentena tá tudo tranquilo, graças a Deus. Trabalhando, a gente não para, né? É o momento da gente Com se certeza. reinventar. Então, assim, muitas coisas novas, muitos projetos novos, muitas coisas que a gente vai deixando para depois e que chegou esse depois agora. O tempo que a gente tanto queria chegou, né? Exatamente. A gente sempre se queixava falando que não tinha tempo. Então, esse é o momento, assim, para a gente realmente refletir e para a gente também começar a se reinventar, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, percebendo a contribuição que a gente pode ser para a vida das pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Tassiane Freitas, sou fisioterapeuta há mais de 12 anos, né? Beta falou que eu tenho aí um currículo extenso e, na verdade, eu tenho algumas formações, né? Sou pós-graduada em terapia manual e postural, sou osteopata formada pela Escola Internacional de Osteopatia de Madrid, trabalho com microfisioterapia avançada, com outras técnicas também da fisioterapia, como Pilates, RPG, confecções de palmilhas. E há cerca de quase 3 anos eu iniciei meu processo de autoconhecimento e comecei realmente a entrar nessas ferramentas quânticas de cura, né? Então, assim, estou muito feliz por todo esse processo, por todo esse caminho, e eu espero realmente trazer um pouquinho aqui para vocês do quanto tudo isso é mágico e o quanto isso tudo pode contribuir para as questões que você traz, doenças, crenças limitantes, tudo aquilo que pode estar bloqueando você de conseguir realmente realizar algo na sua vida, né? Então, há mais ou menos 3 anos eu conheci algumas ferramentas por me trabalhar com elas, né? Eu tive um processo de depressão, tive transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, e aí eu comecei a fazer alguns tratamentos, dentre eles a hipnose, a microfisioterapia e as barras de axis também, né? Então, depois eu me tornei facilitadora de barras de axis, trabalho hoje em dia com diversas técnicas do axis, enfim. E assim, a hipnose, eu costumo falar que apareceu para mim um momento em que eu realmente precisava curar
algumas questões, algumas feridas que estavam ali abertas, né? Que durante o meu processo de autoconhecimento eu vim trabalhando, mas que sempre tinha uma recaída ou outra. E a hipnose veio assim de uma forma muito clara, muito simples e muito rápida, muito efetiva, trabalhar essas questões, né? Algumas questões que eu tinha de relacionamento com minha mãe, que era um relacionamento bem complicado, e assim eu guardava muitos gatilhos, né? Muitos traumas. E quando eu fiz o curso de hipnose, eu costumo brincar que cada curso que eu faço, na realidade, não é para atender as pessoas, mas é para me trabalhar. Faz Eu parte vou da cura, né? O exatamente, vou curador é o que curando. cura, né? Kiron tá aí na nossa mitologia para provar isso. E E o é quanto é bacana de lindo, você né, falar, Beta? Tassi, que as pessoas pensam que esse processo de autoconhecimento é uma mágica. Eu fui em alguém, um profissional com a técnica X, fui lá e aí de lá ele resolve todos os meus problemas, né? Então você, como profissional, né, chegar aqui para dizer que a sua caminhada como profissional e como cura foi através de várias técnicas é muito bacana, porque mostra para as pessoas que o poder da cura está nelas, né? E não do Exato, profissional. O profissional é a ferramenta. exatamente, Beta. Muito bom você trazer isso, porque as pessoas acham que apenas uma técnica específica pode tratar todos os problemas e pode solucionar tudo. Eu costumo falar que realmente a gente tem que fazer uma integração, e por isso que hoje em dia existe, né? Você conhece, você também trabalha dessa forma, a fisioterapia integrativa, né? A saúde integral, não somente com a fisioterapia, mas com diversas áreas, uma equipe multidisciplinar, como nutricionistas, né? Os próprios médicos. Então, assim, a gente precisa trabalhar a saúde de forma integral. Uma técnica apenas não resolve tudo, né? E muitas vezes as pessoas acham que é realmente milagre, que uma única sessão pode resolver todos os seus problemas. E na realidade, assim, existem terapias que a gente sabe que realmente aquele problema que você está trazendo especificamente pode sim você fazer uma reprogramação mental com poucas sessões. Às vezes, com uma, duas sessões, você consegue solucionar aquele gatilho. Mas daí a dizer que você vai curar todos os seus gatilhos, toda a sua história, né? O que está por trás disso tudo? As pessoas costumam ver a doença como algo, aconteceu, fiquei doente agora. Não. Qual é a história desse paciente? Né? Então, assim, quando você começa a se trabalhar com essas diversas técnicas, você começa a perceber que, na realidade, cada uma pode trazer um benefício diferente, né? E que elas se somam, se complementam e não excluem uma outra. Pelo contrário, a gente tem realmente essa complementação de técnicas, né? E é bem legal a gente falar sobre isso, porque em um momento em que a gente está percebendo tantas coisas acontecendo, tantas mudanças no planeta, a gente está passando aí por uma fase em que as pessoas estão tendo alguns pontos de vista, alguns julgamentos de que coisas ruins estão acontecendo. E a gente sabe que o nosso pensamento cria a nossa realidade, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre toda essa questão da nossa mente subconsciente, que, na verdade, norteia praticamente 90 ou mais de 90% das nossas ações. Né? Tem um livro muito interessante, não sei se você já ouviu falar desse livro, Betinha, se chama Subliminar. Ele fala que mais de 90% de tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, na realidade, quem está comandando é o nosso subconsciente. Né? Então, assim, só 5%, de 5 a 10% da nossa mente é consciente. Todo o resto é subconsciente e inconsciente, gente. Então, muitos traumas, muitas questões de medo que a gente traz e que muitas vezes impedem a gente de conquistar determinadas coisas ou até mesmo de ter uma cura física no nosso corpo, na realidade, a chave pode sim estar na nossa mente subconsciente, porque é lá que a gente armazena todas essas memórias de trauma, todas as nossas percepções. E o legal da técnica da hipnose é porque a gente consegue justamente acessar essa mente subconsciente através do relaxamento, né? Que é o transe hipnótico. Então, vou tirar
alguns mitos que existem a respeito da técnica, né? Então, assim, existem mitos, pessoas que falam que, eu não vou voltar do transe, né? Eu vou realmente ter um medo de fazer hipnose porque pode ser perigoso. Então, assim, gente, isso é um mito, tá? Não existe você não voltar do transe porque, na realidade, você nunca foi. O que que acontece? O transe hipnótico nada mais é do que um estado de relaxamento. Então, você, através de uma indução que o hipnoterapeuta faz, você entra em um estado de relaxamento. E é justamente esse estado de relaxamento que faz com que a gente consiga acessar a nossa mente subconsciente, né? Então, não existe você apagar, você ficar inconsciente durante um transe hipnótico, tá? Então, muitas pessoas trazem esse medo engraçado assim, quando eu viro para o paciente e falo assim, eu acho interessante a gente colocar no seu tratamento sessões de hipnose. Não, Tassi, eu morro de medo de fazer hipnose. Eu falo, mas por que você tem medo? Não, e se eu ficar doido, se eu for e não voltar nunca mais? Ai, eu comentei com você, não foi que eu passei por uma hipnose, né? Foi uma hipnose meio que hipnose, não foi clínica, foi meio de palco. Foi uma experiência incrível e ela deixou uma ressignificação para mim de empoderamento. A frase não foi empoderamento, foi bem sutil, onde eu teria o que fosse mais maravilhoso para mim. Menina, outro dia me aconteceu tanta coisa maravilhosa, já estavam ali, eu só não percebia, né? A hipnose, a sugestão que ela deixou foi para que eu percebesse e que eu recebesse. Foi uma série de gentilezas nesse dia comigo que eu falei, meu Deus do céu, pararam o trânsito para eu manobrar, buscaram coisas para mim. E eu falei, o que está acontecendo? O mundo está aos meus pés hoje. E eu falei para ela, o que foi que você fez? O mundo ficou aos meus pés. Ela, foi a mensagem que eu botei. Tá tudo aí, você só precisava enxergar. Mas Foi muitas muito vezes a gente bacana. não reconhece, né? Então, a questão do não reconhecer, Beta, que você trouxe aí, toda essa gentileza, muitas vezes toda essa mágica já está aqui disponível para a gente, mas às vezes a gente não reconhece que a gente tem isso. E muitas vezes a gente não se acha merecedor disso. Merecedor. Né? Então, assim, o quanto a gente tem no nosso sistema de crenças, algumas crenças muito danadinhas que falam que você realmente tem que batalhar muito para merecer, que as coisas na vida têm que ser difíceis, né? Existem crenças que falam que você tem que sofrer para aprender. Então você para e fala assim, caramba, como é que eu vou, talvez assim, conseguir uma cura física? Como é que eu posso conseguir prosperidade, né? Dinheiro? Se na realidade eu tenho lá no meu subconsciente essa caixinha de crenças limitantes que mostra tudo o contrário, né? E muitas crenças estão realmente incutidas no nosso ambiente familiar e outras que já estão em nível coletivo, né? A população do país ou daquela região e às vezes do mundo tem esse tipo de crença, né? Então, assim, o quanto você às vezes fica ali tentando melhorar, modificar algumas coisas, mas se você não acessa isso na sua mente subconsciente, se você não se coloca verdadeiramente aberto e disposto a modificar isso se torna um pouco mais complicado, né? Não que se torne impossível, mas isso fica um pouco mais complicado de ser realizado. Deixa eu ver aqui, algumas pessoas estão comentando, só estou vendo algumas. Deixa eu Tem ver uma se já tem alguma. pergunta se tem a ver com religião. Não, não tem a ver com religião, gente. A hipnose, ela é um tratamento, tá? É uma ferramenta de tratamento em que a gente utiliza um estado de relaxamento profundo para conseguir acessar a onda cerebral, tá? Que é a onda cerebral do nosso subconsciente. O transe hipnótico, ele começa na onda cerebral alfa, tá? Que para quem é reikiano, para quem é familiarizado aí com reiki, é essa onda cerebral que a gente utiliza em uma sessão de reiki, tá, gente? Então, é a onda cerebral alfa. É aí que se inicia o transe hipnótico. E esse transe hipnótico, a depender do grau de relaxamento que você induz ao seu paciente, o seu cliente, você consegue acessar
a onda cerebral teta. Então, você tem uma variação de onda cerebral alfa para a onda cerebral teta, tá? E a onda cerebral teta é justamente a onda cerebral do nosso subconsciente. E é justamente nesse subconsciente que estão todas as nossas percepções, as nossas vivências, né? As nossas crenças, os nossos medos, né? Todos os traumas que nós vivemos. É justamente lá nessa mente subconsciente que fica lá tudo armazenado, tudo guardadinho. Então, quando a gente começa a entrar num transe hipnótico, que é justamente esse estado de relaxamento, que você pode aprofundar esse estado de relaxamento, ou você pode deixar um estado de relaxamento um pouco mais superficial, tanto faz. Quando você começa a aprofundar, você começa a acessar essa onda cerebral teta. Então, nada tem a ver com religião, isso é um outro mito que existe a respeito da hipnose, tá? Você consegue, é uma técnica, é uma ferramenta que, na realidade, tem muita base científica, tá? A gente tem muito estudo científico, então não tem nada a ver com superstição, com religião, com nada, com esoterismo, tá? Se pintou durante muito tempo, né? A gente fez uma caricatura do que é um hipnoterapeuta, do que é um hipnólogo, né? Então, assim, existe uma caricatura dessa pessoa, desse profissional, como se tendo algo místico por trás. Mas, na realidade, não existe nada de misticismo, nada religioso. Tem todo o fundamento justamente científico, tá? E a gente consegue, sim, acessar ondas cerebrais, que é justamente esse o objetivo da hipnose. A gente conseguir acessar a onda cerebral teta, que é a onda do subconsciente, para poder conseguir fazer sugestões para esse paciente resolver. A partir daí, né, são recursos internos que o próprio paciente desenvolve. Então, as sugestões, gente, nada mais é do que você construir com esse paciente reforço para você reprogramar determinada crença, determinada percepção, tá? Então, que aí já entra um outro mito da hipnose, que o terapeuta, né, o hipnólogo, ele vai induzir o paciente a fazer coisas, sabe, que vão totalmente contra a moral, né, contra a personalidade da pessoa, que o paciente fica vulnerável, fica exposto. Gente, não existe nada disso. O próprio paciente, ele fica em um estado consciente, tá? Ele não apaga, você não fica inconsciente em momento nenhum. Você ouve tudo que o hipnólogo fala, toda a sessão você está ouvindo a voz ali do terapeuta, tá? Você só entra realmente nesse estado de relaxamento. E essa sugestão, a gente cria essa sugestão, a gente faz o que a gente chama de compound, que é uma composição, né, justamente com ideias e sugestões para acessar essa mente subconsciente. Isso é realizado junto com o paciente na entrevista, né? Assim que o paciente chega, então a gente tem como se fosse assim, etapas de uma sessão de hipnose, e uma dessas etapas, que é essa etapa inicial, que é o pré-talk, que é essa entrevista, é justamente quando você pergunta para o paciente o que ele gostaria de solucionar, o que ele gostaria de resolver, e você monta com esse paciente esse compound, essa sugestão. Então, você cria esse reforço junto com o paciente. Então, não existe o perigo, né, que é um desses mitos, de que você vai mandar o paciente fazer coisas que ele não gostaria, né? Então, assim, você, durante todo o momento, todo o trabalho, o paciente participa dessa composição de sugestões. O paciente, quando está em transe hipnótico, ele está ouvindo tudo o tempo inteiro, ele está consciente, mas ele está num estado de relaxamento, de hiperfoco, para poder justamente a gente conseguir acessar essa onda cerebral, que é a onda cerebral do subconsciente, porque é justamente lá, no subconsciente, que a gente vai conseguir fazer a reprogramação daquela crença, ou muitas vezes modificar aquela percepção que o paciente tem. Então, ele está o tempo inteiro ouvindo tudo, tá? Então, não tem perigo e não tem nada baseado em religião ou nenhum tipo de esoterismo, tá bom? Mais alguma pergunta? Tassi, tem uma pergunta, assim, falando sobre, né, falando muito sobre crenças aqui, né?
Mas chegou uma pergunta interessante que é voltada para a dor. Então, a gente está perguntando se a hipnose pode ser utilizada na dor, né? Até a gente pode acessar essa técnica para utilização de casos de dor. E aí eu complemento, como seria o tratamento para a dor? Você ressignifica a dor ou a origem da dor? Vamos lá, então. A hipnose pode sim auxiliar, certo, nos tratamentos de dor. Existem alguns tipos de hipnose, tá, gente? Inclusive, a hipnose de palco, ela é um tipo de hipnose, mas a hipnose que a gente está tratando aqui, que a gente está trazendo aqui, é essa hipnose clínica, tá? Justamente para poder a gente trabalhar problemas com dor, problemas com depressão, com ansiedade, medos, crenças limitantes. Então, é um outro tipo de hipnose, tá? Então, existem alguns tipos de tratamentos de hipnose, Beta. Por exemplo, através de símbolos. Você consegue modificar a percepção que esse paciente tem daquela dor. Então, existe a hipnose simbólica. Você faz com que o paciente, através de símbolos, através de metáforas, você consegue acessar aquela mente subconsciente para poder você mudar a imagem que esse paciente tem do que é aquela dor. Então, por exemplo, vou trazer aqui, para ficar um pouco mais claro, você pode utilizar, por exemplo, na hipnose simbólica, você pode, por exemplo, trazer para o paciente se imaginar atravessando uma ponte, tá? E no final, ou seja, a travessia dessa ponte é como se você fizesse um gancho para a cada passo que ele der, essa dor começar a ficar menos intensa, ficar menos forte. E quando ele chegar no final da travessia dessa ponte, ele vai estar completamente sem dor. Então você pode sugestionar isso para essa mente subconsciente. Então, enquanto ele está ali no estado de relaxamento, você dando a sugestão de que quando ele finalizar a travessia daquela ponte, aquela dor vai estar ou totalmente zerada, ou pelo menos com uma redução muito significativa, isso é uma forma de você trabalhar a dor com o paciente. Outra coisa que a gente traz na hipnose para tratamento de dor é, por exemplo, você dar forma para a sua dor. Então você pode, por exemplo, imagine a sua dor como se fosse uma grande bola. Então, você vai visualizar uma bola, você vai pedir para o paciente começar a perceber o peso dessa bola, que cor é essa bola. É como se você tirasse a dor simplesmente do simbólico e você trouxesse ela como se fosse algo concreto. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a trazer o paciente para perceber a dor como sendo algo que está ali externo. Imagine uma bola, o peso dessa bola, o tamanho dessa bola, a cor dessa bola. Agora imagine que essa bola, vamos supor que era uma bola de basquete, uma bola um pouco maior, mais pesada. Imagine que essa bola agora vira uma bola de tênis. Ou seja, você começa a diminuir o tamanho, a intensidade, né? Então você começa a trabalhar através de símbolos para o paciente cada vez mais visualizar essa dor, que agora ele colocou isso de uma forma concreta, como se fosse uma bola. Você começa a trazer ele diminuindo cada vez o tamanho dessa bola. Então, de uma bola de tênis, ele pode passar uma bola de ping-pong. De uma bola de ping-pong, ele pode imaginar uma bola de gude. Ou seja, uma dor que era algo muito grande, que era um peso, porque uma bola de basquete pesa muito mais do que uma bolinha de gude. Então você começa a trabalhar isso na mente subconsciente dele. E aí no final você pode inclusive pedir para ele imaginar que ele está no oceano e que ele joga essa bolinha de gude no meio do oceano. Ou seja, imagine como se algo fosse tão grande, você diminui aquilo e você joga isso no oceano, que é de uma imensidão enorme. Então, através dessa imaginação, de todo esse simbolismo, você pode conseguir realmente diminuir. Eu falo assim, muitos casos a gente zera a dor, né? Mas às vezes, você que é fisioterapeuta, você sabe, né? Que às vezes o paciente tem um apego nessa dor, e muitas vezes esse paciente tem recompensas de se manter com aquela dor.
Então, nesses casos, o paciente às vezes não consegue zerar, mas consegue reduzir significativamente, né? A minha visão Essa de, a minha visão de fisioterapeuta me faz ter uma dúvida. Uma dor postural, você vai ressignificar a sensação de dor, ou se você ressignifica essa dor, você consegue achar a causa, que na verdade não, ele achava que era, ele não sabia a causa, você consegue achar a causa que é postural e mandar um comando para uma ressignificação de postura. Chega a esse nível? O que acontece, Beta? Se você tem uma questão postural, qual é a emoção que está por trás disso? Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito medo de se expor, que começa a ficar num estado, né, de ombros enrolados, mais corcunda e tal, ou seja, uma pessoa que está ali de uma forma defensiva. Você consegue ressignificar isso, colocar o paciente através da hipnose para ter uma postura de enfrentamento, uma postura em que você consiga realmente estar de peito aberto para as coisas da vida. Então você consegue não é ressignificar a dor através da postura, mas você vai fazer um trabalho duplo. Você vai ressignificar essa postura, que teoricamente, se você, enquanto fisioterapeuta, avaliou que aquela dor está vindo por conta de uma postura, você trabalha a postura e depois você trabalha a dor. Você pode fazer sessões separadas. Então, qual é a emoção, qual é o trauma que está por trás disso? Né? Porque se foi postural, ok. Por que ele tem essa postura? Pode ser um medo, pode ser uma postura defensiva, né? Então, ressignifica isso e depois trabalha com o simbolismo para poder ele já estar numa postura mais de enfrentamento, né? Tipo, peito aberto. E agora você vai ressignificar a dor, né? O que aquela dor é? Você pode fazer através do simbolismo. Então, você pode ter as duas formas de ressignificar isso. Entendi. Muito bacana essa abordagem. Tinha uma pergunta enorme que eu estou procurando ela, mas até lá tem perguntas no sentido de que se existem pessoas que são muito difíceis de ser hipnotizadas, e se existe contraindicação para hipnose. Então vamos lá. Na realidade, não existe contraindicação para hipnose, tá? Qualquer pessoa pode fazer, independente do tipo de trauma, se tem dor, se tem alguma patologia associada, não tem problema algum você fazer um trabalho, né, um tratamento com hipnose, tá, gente? Então, assim, zero contraindicação. Com relação a você conseguir ou não colocar um paciente em transe hipnótico, de fato, existem pessoas que você demora um pouco mais, né? Mas aí é muito mais, Beta, do que a gente chama de rapport. O rapport, gente, você estabelece o que é o rapport. O rapport é justamente esse contato, é o paciente, o cliente começar a confiar no terapeuta. Então, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de entrar num transe hipnótico porque não está se sentindo à vontade com o terapeuta, porque não estabeleceu essa conexão, essa confiança com o profissional. Aí, de fato, você fica meio... Ai, será que eu vou realmente me permitir relaxar aqui se, teoricamente, a sua mente inconsciente, né, o seu subconsciente está ali... Poxa, mas será que essa pessoa realmente é confiável? Será que você pode realmente se abrir e deixar essa pessoa acessar tudo que está ali por trás, os seus medos, as suas vergonhas, os seus traumas? Então, talvez isso seja o que mais dificulte a pessoa, né, o cliente, a entrar num transe hipnótico, né? Então, se o profissional não consegue estabelecer nessa entrevista, né, que a gente chama de pré-talk, se você não consegue estabelecer um bom rapport com o seu paciente, talvez realmente você tenha um pouco de dificuldade de estabelecer essa conexão e o paciente realmente relaxar ali na sua sessão, né, no seu consultório. E uma coisa interessante também é porque esse rapport que a gente estabelece com o paciente, né, a gente tem que passar essa confiança, essa segurança, e a gente tem que esclarecer, eu acho que aí é papel realmente do terapeuta, né, do hipnólogo, esclarecer justamente esses mitos, Beta. Porque muitas pessoas, por ter
uma visão equivocada do que é hipnose, a pessoa realmente não vai estabelecer um bom rapport com o terapeuta. Então, você realmente explicar para o paciente o que é a hipnose, desmistificar algumas coisas, né, com relação a você entrar em transe e não sair, enfim. Quando você explica tudo isso nessa entrevista inicial, quando você consegue realmente estabelecer um contato de confiança com seu paciente, entrar em transe realmente fica uma coisa muito mais fácil. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi uma pergunta ali que me fez lembrar de uma outra coisa. A pergunta foi se você indicaria um curso online para hipnose. Isso me fez perceber que existem vários nichos de cursos hoje em dia, né? Então, existem cursos mais profundos, cursos mais voltados para um lado da hipnose, mais para o outro. Então, tem uma coisa que eu sempre escuto algumas pessoas falarem assim, o meu medo é, durante a hipnose, deixarem uma sugestão negativa. Existe essa possibilidade? E me fale um pouco desse curso online que perguntaram. Tá. Curso online, Beta, eu não vou saber dizer para vocês, tá, gente? Existem, de fato, muitos cursos. O curso que eu fiz, a formação que eu fiz foi a formação internacional pelo Instituto Salgado, tá? Que é o mesmo instituto que a gente aqui no Brasil faz a formação em microfisioterapia, tá, gente? Então, assim, por já confiar, por já conhecer o Instituto Salgado, eu fiz minha pós-graduação de terapia manual e postural pelo Instituto Salgado, fiz a minha formação de micro pelo Instituto Salgado, então, assim, eu optei pela formação internacional do Instituto Salgado, tá? Mas, de fato, existem vários cursos online. Eu acho que é muito mais de você perceber se aquilo ali pode ser uma contribuição para você ou não, tá? Então, assim, em termos de... Eu confio, eu gostei muito do curso do Instituto Salgado, mas existem sim outras associações, né, inclusive dos hipnoterapeutas do Brasil, que têm realmente cursos, e eu acredito que agora nessa questão toda de pandemia deve estar tendo formato online também, né? E com relação à sugestão negativa, o que acontece? Quando você monta a sugestão, que é esse compound, né, que é essa composição de sugestões, você está ali com o paciente. Então, tudo que você está criando de composição de sugestões, você está criando com o paciente. Quando você coloca o paciente nesse estado de relaxamento e ele está consciente, ouvindo tudo, não tem como nesse momento você simplesmente burlar e colocar uma sugestão negativa. Até porque, como o paciente está consciente, você não tem como chegar, por exemplo, que é outro mito, acesse aqui a sua conta bancária e me transfira todo o seu dinheiro. Ou seja, o paciente está em estado de consciência, gente. Ele só está no momento em que ele está num estado de relaxamento. O corpo dele está num estado de relaxamento, ou seja, ele se coloca mais aberto para você acessar a mente subconsciente dele. Mas ele está o tempo inteiro ali naquele estado de consciência. Então não existe a possibilidade de... Como você disse, o acesso é através de frequências de ondas cerebrais. E várias pessoas aqui podem ter passado por outras técnicas que utiliza, né? Frequências de onda, não em níveis menores, né? Como um rei muda a sua frequência de onda e não te tira da consciência. Então, mudar a frequência cerebral não necessariamente te tira de si, né? E assim, Beta, você muda de frequência cerebral, gente, o tempo inteiro ao longo do seu dia. Então, assim, tem momentos em que você... Super saudável. Isso é fisiológico, né? Então, assim, quando você entra num estado de transe hipnótico, que é esse estado de relaxamento profundo, você tem a variação da onda cerebral alfa e teta, tá? Mas assim, você, durante todo o seu dia, você entra nessas mesmas frequências de onda cerebral. Você está mais alerta, tem horas que você está mais relaxado. Quando você vai dormir, você entra em onda cerebral teta. Então, assim, tanto é que a gente tem uma parte na própria hipnose, quando a gente vai tirar o paciente desse transe, né, trazer ele realmente para estar mais desperto, mais
energizado, para poder realmente sair daquele processo, né, do tratamento, muitas vezes você pega e pode dar a sugestão que a mente subconsciente dele, na hora que ele for dormir, vai continuar criando os recursos internos necessários para resolver aquele problema. Por quê? Porque de noite, quando o paciente for dormir, ele vai entrar em onda cerebral teta. Então, muitas vezes a gente sugestiona isso, conversa com a mente subconsciente, olha, mente subconsciente, quando você for dormir, você pode continuar criando todos os recursos internos necessários para solucionar tal coisa de fulano de tal, do nome do paciente. Né? Então, assim, durante todo o nosso dia, a gente tem variação de onda cerebral o tempo inteiro. Tá? Então, não existe nenhum tipo de perigo, Beta, da gente dar uma sugestão negativa, certo? Isso daí, realmente, o paciente está consciente e a partir do momento que ele está consciente, ele está ouvindo o tempo inteiro a sua voz. Se você fala para ele alguma coisa, dá uma sugestão negativa que vai contra o que ele acredita, automaticamente a mente dele vai chegar, opa, calma, isso daí não, vai bloquear essa sugestão, tá certo? Então não existe esse perigo, não. Mais perguntas? Tem. Tá chovendo. Uma outra pergunta. Se as mensagens subliminares são um dos recursos hipnóticos? Mensagem subliminar. Deixa eu ver se eu entendi. Quem foi que fez essa pergunta? Foi Ricardo Estrelado. Aquelas mensagens subliminares que a gente vê, vamos supor, na mídia, ao fazer uma propaganda para incentivar você a comprar mais. Ou... Ah, entendi. Tá, peguei agora o que ele quis dizer com mensagem subliminar. Então, vamos lá. Existe um tipo de hipnose, gente, que é a hipnose conversacional. Então, por exemplo, um bom vendedor pode, através de técnicas de hipnose, lançar essas sugestões para sua mente subconsciente e você pode comprar uma roupa, um carro, uma casa. Por quê? Porque existe esse tipo de hipnose que é a hipnose conversacional. Então, sim, essas mensagens subliminares podem sim, você tem essa associação com a hipnose, porque é justamente esse tipo de hipnose conversacional. Então, se você é um bom vendedor, se você realmente quer trabalhar com vendas, existem cursos de hipnose com ênfase nisso, nessa hipnose conversacional, para poder você desenvolver esse seu lado. Né? Existem livros também que mostram tudo isso, são palavras-chave, muitas vezes, que você traz para a mente subconsciente desse paciente. Então, vamos supor que você está querendo comprar um carro, um exemplo. Aí você vai na concessionária, se o vendedor ele tem esses recursos, ele pode trazer mensagens, por exemplo, de que esse carro você vai se sentir confortável e pode, através da conversa, te induzir, te sugestionar a comprar aquele determinado carro, por mais que você quisesse comprar um outro com valor menor, por exemplo. Então, sim, um bom vendedor pode acabar se trabalhando, né, criando essa habilidade com esses recursos de hipnose. E aí você pode acabar realmente entrando, que a gente chama de papo de vendedor, né, lábia de vendedor, mas são justamente essas pessoas que alguns têm treinamento e outros não. É algo realmente natural, é nato daquela pessoa. Ter aquela questão de você envolver, né, de você conversar, saber passar aquilo para o seu cliente, para o seu paciente, enfim. Então, mas se você fizer cursos voltados para isso, você consegue muitas vezes fazer pessoas comprarem coisas que elas não queriam comprar. Entendi. Eu vou trazer para você uma pergunta que eu escuto muito com algumas técnicas, né? Um trauma, você consegue chegar num trauma em uma única sessão? Ou se requer um caminhar? Ou isso é particular de cada pessoa, de cada paciente?
Então vamos lá, você consegue sim, com uma única sessão, trabalhar determinado trauma, né? E existem técnicas que você pode utilizar, como eu te falei, dentro da hipnose existem várias técnicas de hipnose que você pode utilizar. A hipnose conversacional é um tipo de técnica, a hipnose simbólica é outro tipo de técnica, a própria regressão é um tipo de técnica de hipnose, tá? Então, através da anamnese, né, desse pré-talk, quando você vira para o paciente e realmente pergunta para ele qual é o trauma ou qual é o problema que ele gostaria de solucionar naquela sessão de hipnose, você pode estabelecer qual é a ferramenta mais adequada naquela sessão para trabalhar aquilo ali, tá? Então você pode, por exemplo, um paciente que tem um medo e muitas vezes ele não sabe qual é a origem desse medo. Ele não tem ideia de quando aquele medo começou. Você pode simplesmente fazer naquela sessão, por exemplo, uma regressão. E aí você faz toda a técnica de aprofundamento, para o paciente entrar em relaxamento cada vez mais profundo, para conseguir acessar o momento em que aconteceu aquele trauma que ocasionou aquele medo, né? Ou então, eu sei, Tassi, exatamente quando foi que isso aconteceu. Eu tenho muito claro na minha mente o momento exato que eu tive o trauma, eu lembro de tudo e eu consigo, inclusive, trazer para você informações detalhadas daquele momento. Ok? Então, a gente utiliza um outro tipo de técnica que, pelo Instituto Salgado, a gente chama de hipnoclin, que a gente faz uma ressignificação visual, auditiva, sinestésica do momento do trauma. É como se a gente tivesse na nossa mente uma imagem holográfica de tudo que aconteceu naquele momento. Então você consegue trabalhar através dessa técnica da hipnoclin, você consegue trabalhar inclusive as sensações, a sinestesia do que aquele trauma trouxe para você. No momento daquele trauma eu senti uma angústia muito forte no meu peito, senti um frio no estômago. E aí, toda vez que a pessoa passa por algo semelhante, novamente ela tem aquele aperto no peito, novamente ela tem aquela dor no estômago. Então, a gente consegue, através dessa técnica, por exemplo, de hipnose, que se chama hipnoclin, a gente consegue apagar, inclusive, né, ressignificar, inclusive, toda essa questão sinestésica. Né? Então, assim, a depender do trauma, Beta, com uma única sessão você consegue solucionar aquilo. A grande questão é, por exemplo, como é que você vai trabalhar a ansiedade, a depressão? Muitas vezes você não teve um único gatilho. Então, muitas vezes, em uma sessão você trabalhou um trauma, mas o paciente continua ansioso. Por quê? Porque existem outros traumas que precisam ser trabalhados. Então, normalmente, é uma pergunta bem comum, tá? Se eu vou precisar de quantas sessões? Então, qual é o quadro do paciente? Geralmente a gente fala em torno de 6 sessões, uma sessão por semana, tá? Porque é justamente o tempo entre uma sessão e outra, o tempo que aquela mente subconsciente começa a trazer os recursos internos necessários para trabalhar com aquilo ali, para poder solucionar aquilo ali. Então, normalmente, um tratamento de hipnose gira em torno de 6 sessões. Mas vamos supor que seja algo mais simples, é uma dor. Ok, talvez você não precise de 6 sessões para trabalhar aquela dor. Talvez uma ou duas sessões, a depender da técnica que você utilize, né, que você vai saber abordar isso com o pré-talk, você pode muitas vezes com uma ou duas sessões trabalhar aquela dor do paciente, tá? Então, assim, existem vários tipos de ferramentas, vários tipos de técnica dentro da hipnose e que cada questão que o paciente trouxer, você pode enquadrar um tipo de técnica que vai ser melhor naquele momento, naquela sessão, tá? Mas você consegue sim ressignificar coisas, grandes traumas, inclusive, com apenas uma sessão. E são sessões que não demoram horas. São sessões que muitas vezes 20 minutos, 30 minutos de sessão você consegue solucionar aquilo ali. É muito rápido o tratamento. A minha percepção era que era uma sessão longa. Minha percepção era essa. Tem técnica com esse Pinoclin, 20 minutos de sessão. Então, bem rápido, né? Isso é importante, né? Isso é muito importante, né? Porque dá para você formar técnica em uma única sessão. Isso é muito bacana. Tem uma pergunta aqui.
Então, em ambientes carregados negativamente, também influencia o paciente a dores e sintomas físicos? Quer saber se o ambiente externo negativo vai influenciar em dores e sintomas físicos. Então, é muito legal essa pergunta, tá? Inclusive, existe um livro de um biólogo norte-americano que se chama A Biologia da Crença. O autor é Estava lendo Bruce ele hoje. Lipton. Incrível esse livro. Então, ele mostra justamente que o ambiente externo, ele muitas vezes, na realidade, na maioria das vezes, ele vai influenciar, inclusive, nos seus sintomas físicos. A percepção que você tem do seu ambiente vai trazer para você, muitas vezes, a questão das somatizações, né? Então, antigamente se pensava que quem comandava tudo na célula era o DNA. Mas esse biólogo, ele começou a estudar mais a fundo e ele percebeu que tirando esse núcleo da célula, que é onde fica o DNA, nada acontecia, né? A célula continuava ali funcionando normalmente. E quando ele começou a tirar a membrana, justamente onde tem os receptores que fazem essa comunicação com o meio ambiente, ele começou a observar que a célula morria. Ou seja, o quanto o nosso ambiente externo, o quanto as percepções que a gente tem do nosso ambiente vão trazer adoecimento para a gente, né? Então, esse livro, gente, A Biologia da Crença, Quem quiser, ó, esse livro. muito bom. O meu tá ali no guarda-roupa. Meu livro, E meu essa livro de condição que a gente fala da epigenética, né? Que é o novo paradigma, que é o paradigma biofísico, né? Da saúde. Exatamente. O modelo epigenético está justamente trazendo, desmistificando essa questão da hereditariedade, de que, ok, você pode até ter o gene, por exemplo, da diabetes. Todo mundo na família é diabético, por exemplo. Ah, meu pai, minha mãe, não sei o que, não, então eu também vou ter diabetes. Não, você pode ter no seu DNA esse gene, mas você pode não desenvolver a diabetes. Por quê? Porque o seu meio ambiente, os seus pensamentos vão influenciar na questão de mudança da biologia, do funcionamento celular, tá? Então, inclusive, os nossos pensamentos, tá, gente? Não é só o nosso meio externo, nosso meio que a gente vive, não. Os próprios pensamentos do nosso meio interno, a nossa comunicação com a gente mesmo, os pontos de vista, os julgamentos que a gente tem sobre a gente, sobre o nosso corpo, fazem com que o nosso corpo também adoeça. Pois é. E assim, o bacana é que essa percepção ela tá muito divulgada dentro da saúde, né? E hoje a gente está encontrando clínicas que vêm somar, né, vários profissionais, né? É o médico, é o psicólogo, é o terapeuta, é o fisioterapeuta, né? Somando todos, cada um trazendo a sua percepção de saúde para, né, trazer essa questão da epigenética, fortalecendo essa questão e o paciente só ganha, né? Claro, que você faz justamente esse conjunto de tratamento, né? Que é uma equipe multidisciplinar, porque muitas vezes, gente, eu falo isso muito para os meus pacientes que eu trato com microfisioterapia e com osteopatia. Muitas vezes o paciente não melhora uma dor física, não é por conta da técnica que você está utilizando ou do profissional, mas, por exemplo, muitas vezes é esse ambiente externo, às vezes é uma questão nutricional. O paciente às vezes não se alimenta bem, não come bem, como é que ele vai levar nutrientes para aquela célula? Então, é uma equipe multidisciplinar, não tem jeito, não tem como só o fisioterapeuta dar conta de tudo. Você está se alimentando bem, você está tendo uma boa noite de sono, como é que estão os fatores emocionais? Você já conseguiu ressignificar, já conseguiu trabalhar isso com o seu terapeuta, com o seu psicólogo? Então, assim, vamos lá, vamos olhar para a história desse paciente. Quem é esse paciente? Qual é o contexto desse paciente? E aí, de fato, só uma equipe multidisciplinar para poder fazer tudo isso, né, gente? Um profissional só, independente da categoria, seja médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, uma pessoa só não consegue solucionar tudo, né? Falei que tá chovendo pergunta, né? A hipnose ela é mais utilizada para
versus tratar questões físicas ou emocionais? Eu não bebi água, para desenvolver também. Os dois. Os dois. Você pode trabalhar. Porque o que que acontece? Muitas doenças físicas, elas têm como base, como fundo, um problema emocional. Que é justamente o que a gente chama hoje, que é o que a gente também trabalha com a microfisioterapia, que são as doenças psicossomáticas. Então, você tanto utiliza a hipnose para questões físicas, né, ressignificando essa dor, ou também qual é o fundo dessa dor. É de origem emocional, então vamos, ao invés de ressignificar a dor, vamos ressignificar a causa, que é justamente essa emoção, esse medo, esse trauma, né? E a gente que trabalha com a micro, né, Beta? A gente sabe que, na realidade, o momento do impacto, o momento do trauma, se o seu corpo, na realidade, naquele momento não conseguiu se ajustar, se adaptar, ele cria uma memória celular. E a gente está falando tanto aqui de subconsciente, mas a gente, muitas vezes, muitas pessoas não sabem que o nosso corpo, a nossa pele, é uma extensão desse subconsciente. Então, você carrega memórias, inclusive no seu próprio corpo, muitas vezes por um fator traumático emocional, né? Então, é justamente através disso que a microfisioterapia atua, e a hipnose não vai trabalhar em cima dessa memória corporal, né, dessa memória celular, mas vai atuar no subconsciente que a gente tem. Mas na microfisioterapia a gente trabalha o subconsciente, que é essa extensão nas memórias da célula, né, que estão por todo o nosso corpo. Então a gente consegue trabalhar sim, tanto fatores emocionais como fatores físicos, certo? Mas aí, ok, qual é o fundo que esse paciente tem para aquela dor, para esse problema? A gente vai, muitas vezes, a hipnose vai atuar na causa, tá, gente? Então não é algo paliativo, não. Você faz, de fato, uma reprogramação mental. Você muda completamente a percepção, a forma como a pessoa vai encarar as coisas na vida dela. Então, é um tratamento que é simples, mas é muito profundo. E, assim, é muito mágico trabalhar com hipnose, porque realmente você consegue grandes coisas em poucas sessões. É que nem a micro, né? Tipo, tem jeito. Ai, Tassi, eu vou aproveitar sua fala aí, que eu achei bem interessante quando você falou que tudo depende do momento que acontece o fato, né? A sua percepção daquele momento. Então, a gente que trabalha dentro dessa área, geralmente as pessoas falam assim, mas eu passei por uma dor tão profunda, como que essa dor não deixou registro? Né? Nem tudo que a gente vive de ruim fica registrado, né? Porque às vezes naquele momento a gente estava preparado para lidar com aquele momento ruim, né? Então, pega esse gancho aí e fala um pouquinho, porque é uma curiosidade demais no consultório pra gente, né? Porque o que que acontece, Beta? Na realidade, não é a intensidade do trauma, gente. O que faz criar o registro, tanto lá no subconsciente como na célula, que é o que a gente trabalha na micro, é justamente a falta de adaptação que você naquele momento, seu corpo naquele momento não estava adaptado. Então o que que acontece? Você muitas vezes passa por algo muito profundo, por uma perda, por, sei lá, um trauma muito intenso, mas o seu corpo está bem adaptado. O seu sistema nervoso autonômico está bem adaptado. Você tem uma capacidade adaptativa muito boa. Então, você não vai ter nenhum tipo de trauma de marca, digamos, de marca física, né? Memória celular com aquele trauma. E muitas vezes você está assistindo uma novela em casa e você assistiu uma cena que, putz, naquele momento foi, caramba, e você criou uma marca, uma memória celular. Então, perceba que não é a intensidade do trauma, é a sua capacidade adaptativa, a capacidade que o seu corpo naquele momento tem ou não. Se o seu corpo não estiver bem adaptado, gente, e eu costumo sempre trazer o exemplo do copo de água. Seu copo vai enchendo ao longo da sua vida. Você está ali passando, assim, constantemente por traumas, por emoções, por variações, né? Por momentos mais difíceis, e o seu copo está enchendo.
se você tem uma boa noite de sono, se você faz atividade física, se você se alimenta bem, se você faz tratamentos não somente de uma forma corretiva, mas também com uma forma preventiva, né? Você começa a melhorar esse seu copo. É como se o copo estivesse enchendo, você fosse lá jogar a água fora. Ou seja, você aumenta a capacidade de receber novas informações, novos traumas. Só que quem não cuida disso, quem não cuida do sono, da alimentação, de atividade física, quem não faz tratamentos energéticos, questão espiritual, enfim, não importa a forma como você vai esvaziar o seu copo. Mas se você simplesmente não faz nada disso, chega um momento que seu copo enche. E que a última gota pode ser algo forte, intenso, ou pode ser um trauma assistindo uma novela, acabou. O seu copo vai transbordar naquele momento. E é justamente nessa perda de adaptação do nosso corpo que a marca, que o registro, que a memória na célula é ativada. Por quê? Porque toda vez, o nosso corpo não é burro, né? Toda vez que ele passar por algo semelhante, ele vai ativar os mecanismos de defesa. Então, é por isso que a gente tem o que a gente chama na microfisioterapia de cicatriz patogênica. É como se fosse uma forma de proteção que o nosso corpo encontra, porque se você passar por algo semelhante, opa, deixa eu me prevenir aqui, deixa eu acionar os meus mecanismos de defesa para poder, porque eu já passei por isso em algum momento da minha vida. Só que se você consegue cuidar muito bem disso tudo, é como se constantemente seu copo enchesse e você fosse lá e esvaziasse. Enche de novo, vai lá e esvazia. Por quê? Porque você está cuidando da sua alimentação, você está cuidando do bom funcionamento geral do teu corpo. Com atividade física, com boa noite de sono, com práticas de meditação, com coisas que te dão prazer, bem-estar, lazer, né? Ao invés de só trabalhar. Então, assim, cuidar dos seus pensamentos, tudo isso é uma forma de esvaziar esse copo. Então, se no momento que aconteceu o trauma, o teu copo está vazio, ele vai ter uma capacidade de se adaptar àquilo e muitas vezes ele não vai criar aquela marca na célula. Mas se, por exemplo, o seu copo estiver cheio e aquilo ali for a última gota, pouco importa se foi um evento muito intenso, muito forte, ou se foi um evento muito simples que, teoricamente, nem lembro realmente disso. Ok, mas o seu corpo, no momento, não estava bem adaptado e ele guardou aquela memória. Isso me fez lembrar uma paciente que falou assim: mentira que você achou esse registro. Estava tão bem resolvido para mim, foi na adolescência, fui eu que terminei. Então não é o evento, é como você encarou isso e se você já teve eventos parecidos no passado, né? Porque uma reativação cria um sistema de proteção cada vez mais forte. Então, às vezes vai ser isso, mas trouxe tantas lembranças que a resposta do corpo e da mente vai ser bem impactante, né? Inclusive, Beta, memórias que muitas vezes não fomos nós que vivenciamos, mas nós trazemos isso através da hereditariedade. E a gente tem também na hipnose a questão da gente trabalhar a hipnose sistêmica, que é diferente da constelação familiar. Obrigada. É diferente da constelação familiar, mas que também trabalha com essa questão dos ancestrais, dos antepassados, como uma forma, por exemplo, de você trabalhar crenças repetitivas, crenças que você percebe, que você olha para a história da sua família, ok, a família toda, vamos supor, todo mundo na família tem problema no relacionamento, todas as mulheres da família têm dificuldade de engravidar, sei lá. Então, quando você olha para a história, você olha para a árvore genealógica, você percebe que existe alguma questão na psicogenealogia dessa pessoa, né? Na árvore genealógica dessa pessoa. E aí, através constelação familiar sistêmica, hipnose sistêmica, própria microfisioterapia, você consegue trabalhar justamente essas memórias que são, muitas vezes, que outras pessoas vivenciaram, mas que você carrega isso na sua célula, essa informação na sua célula, né? Então, a gente também tem esses casos que a gente trabalha com a hipnose nesse aspecto, tá, gente? Para trabalhar a questão de ancestralidade também. É bem legal. Mais perguntas? Né?
É, muito forte, muito forte. A gente traz muitas memórias, muitas marcas de questões da nossa família que a gente pensa muitas vezes que é nosso, mas que não é. Eu estou estudando, ó, falta 28 segundos, se despeça de todo mundo. Muito obrigado por ter Pessoal, vindo. gratidão, gratidão. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar mensagem direct também, tá, gente? Gratidão pela presença de vocês. Foi muito Beta, bom ter você aqui hoje. Beijaço. obrigada. Tchau, tchau, gente. O pessoal tá pedindo para deixar salvo. Já Joga lá